Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Depois de fazer o vídeo sobre as melhores leituras de não ficção que eu fiz no ano de 2024, agora eu quero falar sobre as minhas melhores leituras de ficção que eu fiz esse ano. Foi uma lista muito difícil, selecionar 5 livros de ficção que eu li em 2024 foi muito difícil. Algumas leituras não entraram nesse top 5 por um pequeno detalhe. Então eu queria, antes de falar do meu top 5, fazer as menções honrosas que não entraram nessa lista, mas que eu acho que vale a pena serem divulgadas. A primeira leitura que eu queria falar, que não entrou no top 5, mas foi uma leitura excelente, foi A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. É uma leitura, um tipo de livro de suspense psicológico. Aqui a gente está falando da história de um psicólogo chamado Theo, que vai em busca de uma paciente chamada Alicia, que se recusa a falar sobre qualquer coisa, emitir uma simples palavra sobre um caso de assassinato que ela estava supostamente envolvida. Então aqui a gente está buscando respostas sobre esse assassinato que não teve uma conclusão a partir do ponto de vista desse psicólogo. O plot twist desse livro aqui é absurdo. Sensacional o trabalho que o autor faz aqui para construir a história até o ponto de virada. Eu acho que é uma leitura que vale muito a pena para quem gosta desse gênero de suspense psicológico, principalmente. E eu adorei. Realmente foi uma leitura que eu passei assim, eu acho que eu li em 2 dias esse livro, não custou quase nada e foi uma leitura muito proveitosa, gostei muito. Se pudesse, eu teria lido mais páginas ainda desse livro aqui, muito bom mesmo. Então fica aí a menção honrosa para esse livro que foi muito bom, mas não entrou no top 5. Uma outra leitura que eu não coloquei na lista porque eu estou finalizando essa leitura, a gente já está nos últimos dias do ano de 2024, e como eu não finalizei, eu não coloquei ela no top 5, mas está sendo uma leitura muito proveitosa, é um tipo de livro que faz a gente refletir sobre muitas coisas da nossa sociedade, e eu estou falando de Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse aqui é uma sociedade, é um livro sobre uma sociedade distópica, onde basicamente as pessoas são vidradas na busca pela felicidade eterna. Elas não conseguem lidar com situações que elas não têm prazer ou felicidade na vida delas. Aqui a gente está falando de uma sociedade que controla de forma muito minuciosa todos os passos que uma pessoa vai dar no futuro dela. Então a gente está falando de uma sociedade que controla desde o nascimento, e eu nem posso dizer que nascimento aqui é a palavra que a gente poderia usar, porque eu acho que a gente tem uma ideia de nascimento diferente do que acontece aqui nesse livro, que é mais um tipo de nascimento feito em laboratório, que as pessoas são controladas, a quantidade de nutrientes servida para cada tipo de embrião, para moldar o ser humano que ele vai se transformar no futuro. E além disso, o uso de drogas para a busca da felicidade e prazer incessante são temas centrais aqui nesse livro. E esse livro me fez refletir sobre muitos aspectos da nossa sociedade. Apesar de ser um livro distópico, eu acho que os temas não são tão distantes do que a gente tem hoje de tecnologia. É claro, a gente não tem muita coisa que acontece aqui disponível para a sociedade, porque ainda é inacessível. Porém, é um livro que, mesmo depois de décadas de escrito, traz muitas reflexões sobre o que a gente pode ter como próximos passos da nossa sociedade. E é um livro fundamental para a gente pensar sobre alguns aspectos éticos que a gente tem que tomar quando novas tecnologias surgirem entre nós. Mas eu não coloquei ele, obviamente, como eu falei, no top 5, porque eu estou finalizando a leitura, então eu não sei se eu vou gostar de fato do final, mas se eu gostar, ele entraria facilmente no top 5, porque é absurdo. Sensacional esse livro aqui. Então fica aí a recomendação. Quem sabe eu dê um feedback no futuro se eu gostei muito do final ou não. Pode ser que me decepcione, mas espero que não. Acho que não. Confio nele. Agora vamos lá, vamos entrar no nosso top 5 melhores leituras de ficção do ano de 2024. São livros que eu li esse ano, não necessariamente livros que foram estreia nesse ano. Então tem livros aqui que são bem antigos, tem livros que são mais recentes, mas vamos parar de enrolação e bora para o nosso 5º lugar. Em 5º lugar ficou Matéria Escura, do Blake Crouch. Esse livro foi tão bom, mas tão bom, que me fez comprar livros de física quântica para estudar esse tema. E esse livro aqui é um livro sobre suspense e ficção científica, no qual a gente acompanha um personagem chamado Jason. Ele é um professor de física de uma universidade nos Estados Unidos, que tem uma vida comum, é casado, tem um filho. De uma hora para outra, o Jason ele é sequestrado e ele acorda num lugar muito parecido com a cidade dele, mas
algumas coisas mudaram e ele começa a perceber que ele está em outra realidade. Aqui a gente vai ter os desdobramentos da perseguição dele para retornar ao lar dele e, como eu falei, esse livro aqui me fez comprar livros de física quântica porque um tema central aqui é a física quântica e algumas hipóteses e teorias que são trabalhadas nesse tema. É um livro absurdo sobre as probabilidades e possibilidades do que pode acontecer na vida de uma pessoa, as ramificações que pode ter o destino dependendo da decisão que a gente toma, e tem muito a ver também com arrependimentos, né? O arrependimento da gente tomar certas escolhas e acabar perdendo algumas coisas que a gente depois considera essenciais para a nossa vida. Para quem já leu A Biblioteca da Meia-Noite, tem um tema um pouco parecido por conta desses arrependimentos, das possibilidades que você poderia ter na sua vida, dos futuros possíveis que você poderia ter na sua vida, mas a forma como ele trabalha é bem diferente do tema principal do livro da Biblioteca da Meia-Noite. É um livro absurdo, é um livro sensacional, tem uma série na Apple TV, se eu não me engano, que eu vi, também é muito boa, mas eu acho que o livro ainda consegue ser melhor. Quando você acha que vai ter o plot twist, tem um plot twist antes desse. Então tem basicamente dois grandes momentos que você explode a cabeça e fala, meu Deus, não é possível que realmente isso está acontecendo. Esse livro aqui fica em quinto lugar, porque tem outras leituras que marcaram mais o meu ano de 2024, mas foi uma leitura absurda, recomendo fortemente para qualquer um que principalmente gosta desse tipo de tema de suspense e ficção científica. Em quarto lugar, vem uma grata surpresa, porque é uma leitura que eu já fiz há muitos anos atrás, eu nem lembrava direito como é que era a história, e agora eu decidi revisitar nesse ano, e foi uma das melhores coisas que eu poderia ter escolhido para fazer nesse ano, que foi O Pequeno Príncipe, do Antoine Saint-Exupéry. Cara, esse livro aqui, eu não lembrava da história. Eu tinha um pouco de noção do que poderia ser a história, porque eu li, e na verdade eu não li. Quem li era minha mãe, tive um contato muito breve nesse livro, acho que minha mãe mesmo leu poucas vezes para mim, e foi um livro absurdo. É um livro muito curto, e eu acho impressionante como o impacto nesse livro é diferente para adultos como é para crianças. Eu acho que uma criança lendo esse livro, eu pelo menos quando era pequeno, não lembrava desse livro ser tão marcante. Mas agora que eu li quando adulto, a lição que ele traz com o essencial é invisível aos olhos e como a nossa imaginação vai se perdendo ao longo do tempo, como a gente acaba perdendo a questão da nossa imaginação, da nossa criatividade. Mas eu acho que esse é um livro aqui que faz a gente refletir sobre algumas coisas que são prioridades na nossa vida. E gostei muito, essa edição também é muito bonita e fica aí minha recomendação. Revisitem caso você tenha lido e caso você não tenha nunca lido esse livro, cara, vale muito a pena mesmo. Então fica aí, quarto lugar, O Pequeno Príncipe. E em terceiro lugar, eu vou falar aqui de um livro que é um pouquinho mais robusto do que O Pequeno Príncipe, e é uma sequência de uma série de livros que eu sou completamente maluco. Tem uma série que mudou a história da televisão, e eu tô falando do livro das Crônicas de Gelo e Fogo, no caso é A Fúria dos Reis, o segundo livro dessa série, que ficou muito conhecida como Game of Thrones. Esse livro aqui, esse segundo livro, quem já viu a série vai começar a notar diferenças um pouquinho mais gritantes com o que aparece no seriado. No primeiro livro, é basicamente uma cópia da primeira temporada de Game of Thrones. É absurdo o trabalho que a galera fez para fazer uma adaptação do primeiro livro para a série. A partir do segundo livro, as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Aqui nesse segundo livro, a gente está falando de uma guerra entre 5 diferentes reis que se autoproclamam dessa forma e os desdobramentos para todo o reino de Westeros, e também, obviamente, tem partes de Essos, quando a gente fala da Daenerys. E nesse segundo livro aqui, eu acho que um dos personagens que mais se destaca é o Tyrion, que é um dos meus personagens favoritos. Eu acho ele brilhante. E nesse segundo livro, a gente tem a escala de guerra, de conflitos, atingindo uma outra potência do que a gente viu no primeiro. Então a gente tem aqui grandes batalhas, o livro finaliza com uma delas que é absurda. A gente também tem grandes momentos, grandes diálogos protagonizados por personagens. Eu acho que ele vai aumentando esse clímax que eu acho que chega no terceiro livro com uma grande expectativa. É triste porque a série ainda não acabou, eu não sei se tem uma previsão de acabar essa série das Crônicas de Gelo e Fogo. Se o autor quiser
publicar o 6º livro, eu agradeço, acho que muita gente também faz isso. Mas eu vou lendo com calma, porque como ele também não tá com pressa, eu também não tô com pressa e tem ainda mais 3 livros dessa série para ler. Mas fica aí, em terceiro lugar, esse livro que foi absurdo, várias cenas marcantes, nenhum capítulo é um capítulo que é desperdiçado e ficou no terceiro lugar com tranquilidade. A Fúria dos Reis das Crônicas de Gelo e Fogo. Em segundo lugar, é um livro que eu não tenho nem muito o que descrever, porque é um livro maravilhoso. É isso, ponto. É um livro que marcou o meu ano de 2024. É um livro que estava em primeiro lugar, até o primeiro lugar de fato chegar nessa história, mas não por demérito dele, porque é um livro absurdo, sensacional, que eu tô falando de Tudo é Rio, da Carla Madeira, que assim que eu terminei, eu logo comprei os outros 2 livros dela, que é A Natureza da Mordida e Véspera. Como diz um grande amigo meu, a Carla Madeira tem a senha. Um abraço aí pro João Vitor. Esse livro aqui, ele vai se tratar de muitos temas da nossa vida, basicamente sobre relacionamento, amor e perdão. Eu entendo algumas pessoas que são contra a narrativa sobre as escolhas dos personagens, porque quando eu estava lendo esse livro, no capítulo 3, e quem leu sabe exatamente o que acontece no capítulo 3, eu falei, cara, aqui poderia terminar tranquilamente o livro. Não tem como você continuar esse livro aqui depois do que um dos personagens fez nessa história. Essa história aqui tem 3 personagens principais. A gente tem um casal, que é a Dalva e o Venâncio, e uma prostituta chamada Lucy. Tem a dinâmica ali entre os 3 personagens, e ao longo das páginas a gente vai entendendo mais a origem deles também, como eles chegaram até aquele momento e para onde eles vão a partir de um determinado momento da história. É uma história que, mesmo eu não concordando com as atitudes dos personagens, eu acho que a história poderia ser muito diferente com a minha perspectiva sobre as minhas opiniões. Eu entendo até onde a autora quis levar a gente sobre o caminho de perdão, sobre restabelecer o amor entre as pessoas, e mesmo não concordando, poderia ter tomado atitudes diferentes. Eu com certeza tomaria atitudes diferentes do que personagens tomaram nessa história. É uma história que traz uma mensagem muito marcante. Eu não concordo com as pessoas que falam que Tudo é Rio é um livro de frases bonitas, porque tem todo um sentido da Carla Madeira escrever as coisas que ela escreve. Ela escreve de uma forma linda, linda, linda. Não tem como. Ela escreve um texto que vai te envolvendo, que vai te conduzindo de uma forma... Parece até que você às vezes está dançando, da forma que ela vai levando você até as próximas páginas, até as próximas frases, até as próximas lições, às vezes, e reflexões. Tudo é Rio, é tudo isso que falam de bom. É maravilhoso, é intenso e é reflexivo. É sobre amor e sobre perdão. Vale muito a pena. Se for ruim, vocês me cobram. Se for ruim para vocês essa leitura, vocês me cobram depois. E aí a gente pode debater um pouquinho sobre as reflexões desse livro. Tudo é Rio em segundo lugar, com todo o mérito possível para esse livro incrível. E em primeiro lugar, um autor que eu tive nesse ano que fazer um treinamento para me preparar para esse livro. É um autor que tem uma escrita muito peculiar. Talvez, para aqueles que gostariam de ler esse livro que eu vou mostrar agora, talvez seja necessário você fazer uma adaptação, porque ele tem uma escrita muito particular dele. E o melhor livro que eu li em 2024 é O Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. José Saramago tem uma escrita, como eu falei, muito particular dele, mas é uma escrita muito, muito marcante. Em Um Ensaio sobre a Cegueira, a gente tem aqui uma história onde acontece uma epidemia e as pessoas começam a ficar cegas. Um ensaio sobre a cegueira, obviamente. Mas é um tipo de cegueira diferente. Não é uma cegueira com uma ausência de luz. Na verdade, é uma cegueira de uma luz tão forte, tão branca, que ofusca mesmo aqueles que pararam de ver. Ensaio sobre a Cegueira vai trazer muitas lições sobre a nossa humanidade. Traz uma reflexão do que pode acontecer quando as pessoas fazem algumas coisas quando ninguém está vendo. Traz a natureza humana no sentido mais cru possível. Aqui a gente tem pessoas que agem de certas formas, especialmente quando ninguém as observa. O que pode acontecer nesse cenário? Algumas coisas terríveis acontecem nesse livro. Inclusive, José Saramago é um autor muito pessimista. Então, esse livro aqui
eu diria que cerca de 95% desse livro é uma visão muito pessimista da humanidade. Não que eu discorde, mas eu acho que traz aqui tudo de pior que pode acontecer na nossa humanidade, na nossa sociedade, quando acontece uma situação como essa. Então a gente vai ver atos terríveis sendo feitos por seres humanos, uns com os outros, alguns com eles próprios, e o ensaio sobre a cegueira vai trazer muitos temas importantes sobre relacionamentos, sobre altruísmo, sobre perspectiva de vida, sobre muitos temas importantes que vão permear a nossa mente ao longo da nossa vida. E o ensaio sobre a cegueira merece, com todos os méritos possíveis, ficar em primeiro lugar nessa lista como a melhor leitura de ficção que eu fiz no ano de 2024. E é isso, se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like para me ajudar com o engajamento e com aquela moral. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de se inscrever no canal, assim você consegue acompanhar mais quando novos vídeos chegarem por aqui. E não esquece também de comentar aí se você gostou desse top 5 e quais foram os melhores livros que você leu no ano de 2024. Vou ficando por aqui, um abraço, valeu!